Na interpretação do mapa, para atingir o nível mais profundo que acabamos de descrever, naturalmente precisamos ter alguma forma de expressar a sintonia de cada planeta, constante do mapa, de maneira clara e concisa. A interpretação de todos os planetas torna-se mais útil e mais especificamente acurada através da compreensão dos elementos envolvidos, pois os planetas, de acordo com a sua colocação nos elementos, mostram não somente de que modo estamos afinados com diferentes dimensões de experiência, mas também de que modo podemos entrar em sintonia, conscientemente, com tais dimensões e com aquelas energias com as quais estabelecemos um contato imediato nesses campos de atividade da vida. Os planetas representam princípios específicos de troca de energia entre o indivíduo e o suprimento universal de toda energia. Portanto, cada planeta não apenas revela um tipo de energia emitida e um impulso de expressão de um certo tipo, mas também revela uma necessidade específica de atividade e desempenho, que deve ser alimentada segundo uma determinada onda recebida. Como, por exemplo, Mercúrio não só representa um anseio da pessoa de expressar os seus pensamentos aos outros e estabelecer especificamente seus pensamentos através da expressão verbal ou da habilidade manual, mas também mostra a necessidade que ela tem de ser compreendida pelos outros que estão afinados com ideias de um tipo similar, e a sua necessidade de aprender recebendo ideias e informações vindas do mundo exterior. Em outras palavras, Mercúrio simboliza o desejo imperioso de fazer contato e de estabelecer uma comunicação realmente recíproca com os outros, e o modo de troca de energia representado é o influxo, através da percepção, e o efluxo, através da perícia, da fala e da destreza manual, de inteligência. O elemento onde Mercúrio está situado, num determinado mapa, mostra qual é a energia específica e quais são as qualidades específicas que influenciam a nossa lógica e o nosso modo de pensar e de expressar os pensamentos ao longo de uma determinada onda vibratória. Nos signos de água, por exemplo, Mercúrio indica um modo de comunicação fortemente influenciado pelos anseios mais profundos e por predisposições subconscientes. Nos signos de terra, Mercúrio mostra que os pensamentos são influenciados pelas necessidades práticas e pela inclinação do indivíduo para aceitar ideias que são aplicáveis de forma prática. Nos signos de ar, Mercúrio revela que os pensamentos são relativamente livres, sem as algemas das necessidades práticas e emocionais. Portanto, podem ser tão abstratos quanto a pessoa quiser. Em outras palavras, desde que a palavra-chave do elemento ar é conceito, Mercúrio está muito à vontade nos signos aéreos porque a mente intelectual pode funcionar com um grau de relativa liberdade e desenvoltura. Nos signos de fogo, Mercúrio indica que os pensamentos são influenciados pelas aspirações, pelas crenças, pelas esperanças e pelos planos pessoais. Portanto, nos signos de fogo, Mercúrio não representa a mesma objetividade de pensamento que é encontrada nos signos de ar, mas a miúde, ele indica o uso definido e determinado do pensamento positivo. Essa afinação de Mercúrio, a respeito da qual estivemos falando, é especialmente evidente quando analisamos comparações de mapas e percebemos que as palavras específicas pronunciadas em qualquer tentativa de comunicação não são tão importantes quanto a energia que está por trás delas. Por exemplo, se você está sintonizado com outra pessoa por meio de aspectos harmoniosos entre o seu Mercúrio e o dela, você será capaz de afinar com os pensamentos dela,
mesmo que sejam pobremente expressados. Por outro lado, se o seu Mercúrio está em conflito, ou pelo menos não está afinado com o Mercúrio de outra pessoa, provavelmente você sempre achará difícil ouvir aquilo que a pessoa está dizendo, mesmo que ela se expresse com muita clareza. Até mesmo numa comunicação escrita, essa vibração de Mercúrio é evidente até certo ponto, mas ela é especialmente óbvia nos contatos de pessoa para pessoa. Como exemplo, uma mulher que frequentava uma das minhas classes de astrologia estava sentada no fundo da sala, distante da frente cerca de 20 fileiras. Uma noite fez uma pergunta a respeito de um assunto que estava sendo discutido. Antes que ela tivesse terminado de fazer a pergunta, reparei que já entendera, com um grau de clareza invulgar, a sua interrogação toda. Perguntei-lhe em que signo seu Mercúrio estava colocado, e ela respondeu que estava no mesmo signo em que o meu se encontrava, e quase no mesmo grau. Isso explicou imediatamente porque eu compreendera a pergunta dela de forma tão completa e rápida, pois eu não só entendera as palavras que ela usara para formular a questão, mas também, ao mesmo tempo, automaticamente me colocara em sintonia com a consciência dela. E, desse modo, entendera simultaneamente todas as nuances que tinham motivado a pergunta. Em outros casos, em classes onde ensinei, reparei que às vezes acontecia o oposto. Uma pessoa com a qual eu não tinha nenhuma afinação, tentando, muito desesperadamente, formular uma pergunta de modo que eu pudesse entender. Nesses casos, tenho que usar energia mental extra para mudar a minha afinação natural com essa pessoa e poder compreender pensamentos expressados numa vibração bastante estranha. Essa ressintonização consciente, ou mudança de fase, que às vezes se torna necessária quando queremos entrar em sintonia com outra pessoa, é uma coisa que também é possível de ser feita até certo ponto, com as energias dos outros planetas. Por exemplo, se você acha que a sua maneira de expressar afeição Vênus desconcerta a pessoa a quem você deseja agradar, é possível moderar a expressão da sua própria energia venusina e afinar exatamente com aquela que será agradável para outra pessoa. Há, porém, uma reticência imediata e automática com respeito à troca de níveis de expressão, pois isso exige um uso de energia extra a fim de possibilitar a atividade num reino de experiência estranho. Pode-se fazer isso através da concentração e do esforço consciente, mas inevitavelmente a pessoa ficará esgotada se tentar se expressar durante um certo período de tempo, de uma forma que difere da sua expressão natural. Tal fato é muito importante na análise de certos tipos de incompatibilidade, nas comparações de mapas que pesquisaremos no próximo capítulo. Antes de analisarmos os outros planetas, devemos deixar bem claro, nesse ponto, que a importância relativa e a intensidade dos elementos dos vários planetas devem ser examinadas a fundo, antes que se faça qualquer declaração acerca da força dos elementos num determinado mapa, ou a respeito de um tipo específico de incompatibilidade numa comparação de mapas. É muito mais fácil modificar periodicamente a afinação ou a expressão de Mercúrio, Vênus, Marte ou Júpiter, do que tentar fazer o mesmo com o Sol, Lua ou Ascendente, que se combinam para vitalizar todo o nosso ser. De fato, essas energias não podem ser substancialmente modificadas de qualquer maneira saudável. Só podem ser bloqueadas ou represadas. Isso acontece porque o Sol, a Lua e o Ascendente mostram quais são as energias, de acordo com os elementos onde eles se encontram, que dominam sua atenção de forma consistente,
enquanto os elementos de Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter funcionam mais periodicamente e em situações bastante específicas.